A paisagem urbana e o cotidiano do Rio foram o tema da mesa 5. Jane Santucci faz um panorama do mundo e do Rio de Janeiro naquele período para ilustrar o repertório que apareciam nas crônicas das revistas. Contextualizando, ela lembra que esses cronistas do início do século tinham nascido e se educado no século XIX. Ou seja, esse início de século era uma grande mudança cultural para esses cronistas. Eles foram impactados, entre outras coisas, assim como o mundo todo, pelo pós-guerra que repercutia na imprensa. Seguindo então esse rastro de modernidade das décadas seguintes, Bernardo Buarque de Holanda faz um recorte focado na produção literária de José Lins do Rego como cronista carioca, em especial naquela produção que se deriva da sua observação no transporte urbano, nos traslados que ele fazia no Lotação e como ele interagia com aqueles populares que andavam no Lotação. Em especial também a sua crônica esportiva, já que Zé Lins era um aficionado por futebol. A crônica, como vocês sabem, é um gênero literário com particular intimidade com a cidade, com a paisagem urbana, com seu cotidiano, de linguagem coloquial e comunicação direta. A crônica moderna tomou forma na cidade do Rio de Janeiro e nasceu na imprensa carioca na virada do século XIX e se fixou como gênero literário ao longo do século XX. Portanto, é fonte valiosa sobre esse Rio moderno nos insurgentes anos 20 e do impacto desse projeto de modernidade sobre a vida das pessoas. A babélica urbe é uma expressão tomada do escritor Teofílio, um dos cronistas da época, escritor, jornalista, e ele costumava se referir sobre o Rio de Janeiro do seu tempo como uma babélica urbe, né? Uma cidade em transformação, uma cidade em mudança, com ritmo, né, incessante. Então, que eu fui buscando, né, nas crônicas, essas imagens literárias do Rio de Janeiro. Imagens e discursos, né, que servem assim como um portal para alcançar esses autores e a cidade em que viveram. Então, nesse elenco, né, estão o Álvaro Moreira, escritor, poeta, jornalista, Benjamin Costalá, jornalista, escritor, publicitário, Teofílio, escritor, jornalista, publicitário, e outros convidados que aparecem assim para um diálogo rápido, né? Como Manuel Bandeira, Ribeiro Couto, Olegário Mariano, poeta, Felipe de Oliveira, poeta, publicitário, Orestes Barbosa e Luiz Martins, escritor. Então, a crônica e a cidade, né? Então, esses autores, eles assim retrataram a cidade, né? O Rio de Janeiro naquele momento. A crônica nasce com o incremento da cidade. Então, entre a crônica e a cidade existe assim uma parceria bem amistosa. Em comum, eles tinham o fascínio pelo novo. E a preocupação era sintetizar, né, aquele rio em transformação, aquele rio em efervescência. E a palavra moderna estava presente em tudo. A vida moderna, a mulher moderna, a cidade moderna, tudo que há de moderno. Os anúncios, então, moderno. Então, era assim, a palavra, uma das palavras assim, presente mesmo em quase tudo. E eles mostram esses novos costumes, mas eles não têm a menor intenção de se aprofundar em nada, de problematizar nada. Eles apenas mostram. É uma vitrine. Sobressai, é uma sensação diante dos signos da modernidade. Então, eles falam de automóveis, de buzinas, de fitas cinematográficas, do jazz, a mulher de seu tempo, os esportes, o futebol, o boxe, tudo é assunto, né, para a crônica. Né? Já é uma linguagem assim que traz elementos da rua, elementos populares, gírias e com muitas expressões estrangeiras. Né? E aí, entre, né, o final da Belle Époque e os anos 20, a gente tem um lapso deixado pela Primeira Grande Guerra.
E isso produziu um efeito, né? Um efeito intenso. Então, para entender essa geração, esse espírito, né, dos anos 20, tem que retroceder um pouco para a guerra. Toda uma geração seria contaminada pelos seus efeitos, pelos efeitos culturais da guerra e também pela percepção que os tempos haviam mudado, né? Então, a década de 20 ela pode ser vista assim como o início do novo século. Ela representa assim um ponto de inflexão na história da humanidade. Então, é toda uma década assim também bem explosiva que vai culminar, né, em 1929 com o esgotamento da exportação do café, o colapso da República Velha e a Revolução de 30. Outro ponto marcante também na cidade foi a expansão da cidade em diversas direções, mas bem acentuada em direção à Zona Sul, né, Copacabana e Ipanema. E a praia, né, que nesse momento se torna uma importante forma de lazer para o carioca. A sensação de viver em uma metrópole dava um novo sentido à existência dos seus cidadãos. A velocidade está presente em tudo, né? Na conversa, nos carros, no trem, na indústria, nos telégrafos, na reprodução de imagem, fotografia, cinema. Estamos, então, diante daquilo que poderia ser chamado, né, de uma metrópole. Não no sentido conceitual de metrópole, mas assim como uma palavra usada para designar a cidade capital do país, com pouco mais de 1 milhão de habitantes, com milhares de automóveis, cortadas por quilômetros de linhas de bonde, centro comercial, financeiro, bancos, companhias de navegação, cinemas, teatros, cassinos, 2 grandes hotéis internacionais e quase 20 jornais diários. E essa sensação, né, de viver em uma metrópole que é captada pelas crônicas. Então, os cronistas eles assim se envolveram, né, com essas questões do seu tempo, assim como verdadeiros intérpretes. Essa preocupação, né, de mostrar todo esse espetáculo que estava acontecendo e marca, né, a produção cronística da década. Um verdadeiro campo, né, de experimentações estéticas. Então, é esse modernismo que se deu, né, no terreno assim imprevisível do cotidiano e se manifesta em qualquer lugar onde esses grupos se reúnem, seja numa confeitaria, num bar, numa livraria. Então tem assim a cidade, né, tem toda uma cartografia, né, desses locais, né, onde esses grupos vão se encontrando. Havia assim esse intercâmbio, né, entre artistas e intelectuais que se prolongaria nos anos seguintes, em encontros que aconteciam com frequência. E no Teatro Cassino em si, assim, aconteceram assim, algumas experiências bem surpreendentes na área de teatro. Primeiro, o teatro de brinquedos, né? Teatro de brinquedo, do casal Eugênia e Álvaro Moreira. Uma maneira assim, de brincar de teatro, era um teatro sem pretensão, era assim, também uma crítica ao teatro tradicional. Então, era um teatro totalmente livre e essa experiência, então, se deu ali no Teatro Cassino, cenários de Luiz Peixoto e também de um jovem arquiteto chamado Lúcio Costa, painéis de Cavalcante. Então, essa brincadeira de teatro, né, durou até 1927. As turnês internacionais tinham 2 pontos na América do Sul, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Essa vanguarda, ela também vai ter uma característica que ela vai se aproximar das camadas populares do Rio. Tem um compositor muito famoso, Sinô, ele nascido ali no Morro do Castelo e com as suas modinhas, né, encantava a cidade. E tem um encontro muito famoso de um salão com o Sinô, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Então foi uma noitada muito conhecida que rendeu também várias crônicas. Outra questão também, a favela, né? Ela entra no dicionário como um tipo de moradia urbana. Então, e é um momento de aproximação também, né, desses intelectuais com a favela. O futurista Marinetti veio aqui no Brasil
e subiu o Morro da Favela. O poeta francês Sandra também esteve aqui com o grupo, com Oswald de Andrade, Tarsila, Pagu, e também subiram, em pleno carnaval, subiram o Morro da Favela. Então, já esse contato, né? E aí ela começa a aparecer também nas crônicas. E o que marca muito essa década é a dança, né? É a dança, é o charleston, o chame, o foxtrot. Então, são clubes, cabarés, cassinos, várias casas de danças, em todas as classes sociais, agremiações operárias, clubes no subúrbio. Qualquer lugar, assim, era um lugar para dança, né? Há drogas também nesse momento, né? Cocaína e o ópio, né? Ainda tem as casas de ópio, como eles diziam, para todos os gostos, né? As mais populares na região da Misericórdia. Uma muito luxuosa, frequentada por políticos em Ipanema. E a cocaína, né? Que também era muito comum. A Cidade Mulher já são assim, fragmentos de crônicas que falam assim, dessa mulher dos anos 20, né, que é uma nova imagem de mulher. O Rio de Janeiro é uma mulher, então isso vai aparecer nas crônicas do Moreira, do Benjamin Constant, do Teofilho, de Ribeiro Couto. Então, e essa mulher, né, que está em transformação. A exposição também tem esse lado tecnológico, é o momento em que se inaugura, né, a luz elétrica assim, pública, é o momento da primeira transmissão radiofônica, o primeiro documentário. O Constant, ele escreve, né, uma crônica chamada A Cidade do Futuro Irradia, tudo brilha e tudo é claridade. E essa última imagem que eu trouxe é uma colagem, né, de vários anúncios de publicidade da época. Lembrando que nossos autores, né, muitos eram publicitários também. Acredito que a gente conseguiu casar e combinar, fazer quase que um gancho numa sequência temporal com aquilo que eu vou apresentar aqui. O que a gente pode, então, aqui, nessa minha intervenção, trazer para o debate, como disse, numa continuidade com o temporal, com a discussão, com a reflexão dos anos 20 do Rio de Janeiro, apresentada pela Jane. O meu autor fundamental, o meu autor do qual eu não consigo me desvencilhar há 20 anos, que é José Lins do Rego. José Lins do Rego não habitava o Rio de Janeiro nos anos 20, mas ele vai habitar o Rio de Janeiro durante 22 anos de sua vida. Ele vai se radicar em 1935 e ele permanece na cidade do Rio de Janeiro até 1957. Ele falece precocemente, ele falece com 56 anos. E então foi a cidade entre as quais ele viveu esses 22 anos que eu quero falar aqui, ou seja, o José Lins do Rego carioca. Essa pergunta inicial, ou na verdade é E, né? Um E com um traço, um elo de ligação entre as duas facetas, porque junto a essa imagem, e aí eu vou procurar fazer essa sequência do Rio de Janeiro dos anos 30, 40 e 50 que ele viveu, junto a essa imagem se enraiza um escritor, um cronista, que vai tratar, ou seja, do seu tempo presente, da sua contemporaneidade, através da sua produção nos jornais dos principais veículos de comunicação do Rio de Janeiro da primeira metade do século XX. Essa ideia da modernidade como um aceno para o futuro, ou seja, a invenção de um futuro, a construção de um futuro, José Lins do Rego está falando em relação aos anos 20, ou em relação ao modernismo que se constrói nos anos 20, já de uma cidade cujo futuro é um presente degradado, é um presente que já não se faz mais como promessa. Então, basicamente, o que a gente tem na sua prolífica produção de jornais é, primeiro, uma saborosa crônica que segue a melhor veia da tradição cronística do Rio de Janeiro, mas também uma verve muito cáustica em relação a esse mesmo cotidiano urbano que ele vai retratar. Vai ser nesses grandes jornais que ele vai publicar as suas crônicas, em que ele vai escrever sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, vou repetir. É muito interessante essa geografia do Rio que ele vai percorrer e que vai ser o gancho para ele construir o mote das suas crônicas, o Conversa de Lotação. Morando no Jardim Botânico, ele vai pegar esse
meio de transporte que vai existir no Rio de Janeiro, substituindo os bondes, no imaginário dos bondes, entre 1940 e 1960, que é o chamado lotação, que é esse lotação que ele pega em frente ao Jockey Club, e a partir do qual ele vai para o centro da cidade, para a Rua do Ouvidor, onde ele estabelece a sua sociabilidade literária e onde em seguida ele almoça na Confeitaria Colombo, que é a sua sociabilidade esportiva. E é nesse traslado entre a sua residência e a livraria José Olímpio que ele vai ter o mote para as crônicas do Conversa de Lotação. Ou seja, uma crônica polifônica em que ele vai dar voz a os passageiros que vão ali travar naquele momento, naqueles 40 minutos, 50 minutos, uma conversa em torno de temas, computando mais de 2.000 crônicas ao longo desse período. 2.000 crônicas, das quais a gente pode dizer aí que dezenas são conhecidas, mas a gente tem aí quase que um oceano de crônicas não conhecidas, porque, né, sendo um gênero ao rés do chão, essa ideia de um texto efêmero, que era esquecido, que era no dia seguinte, servia para empacotar caixa de ovos, né, do jornal do dia seguinte, que não tinha mais serventia. Ele é um observador muito irônico, muito fino, muito bem-humorado. Ele capta, né, esses tipos sociais, como o chofer, como o executivo que está engravatado, como a madame, e ele vai fazer, né, uma descrição. E é muito interessante o próprio espaço do Lotação, né, porque as pessoas ficavam sentadas frente a frente. Elas ficavam ladeadas, de modo, né, que o carro seguia e eles começavam a puxar algum tipo de assunto, e via de regra a gente tinha as questões, porque o futebol entra na vida dele em 1938 e ele diz que a conversão dele ao futebol se dá no Rio de Janeiro. Até então ele era indiferente ao futebol, vendo o Leônidas da Silva jogar como atacante da seleção da Copa de 38, que, sendo jogador do Flamengo, o leva a aderir ao Flamengo nesse ano. Depois de se consagrar como o ficcionista de Fogo Morto, ele dá sequência a isso, escrevendo Eurídice, que é todo ambientado na cidade do Rio. Aí você tem Catete, Botafogo, São Clemente. Então ele vai descrever esse cenário. É bastante interessante como documento da cidade do Rio, que está aparecendo ali no trabalho, na ficção. Tem também uma descrição nessas crônicas esportivas muito legais dos estádios do subúrbio do Rio, Olaria, Bangu, Madureira, que ele vai para assistir aos jogos do Flamengo junto com o Mário Filho. Eles vão de carro assistir esses jogos, e os estádios da Zona Sul que estão se formando, Laranjeiras, evidentemente, o mais conhecido, General Severiano, onde ele também passava os maus bocados com os botafoguenses, e a Gávea, que ele ia também muito frequentemente. E havia até quem fosse contra, achasse isso uma coisa bem estranha para o padrão intelectual médio da época, de um escritor que não se envolvia ou que via o futebol como entretenimento das massas, né? O futebol junto com o cinema é o principal lazer do carioca no meados do século XX. Até para a construção do Maracanã vai ser feito um levantamento sobre isso, né? O Ibope, que já é criado, ele faz um levantamento sobre essa preferência, e cinema e futebol são ali concorrentes que estão entre os primeiros nessa popularidade. E ele, né, para além dessa visão mais pop do povo, pão e circo, ele vai ser um cara bastante entusiasta. Ele tem crônicas em que ele vai situar isso, e um pouco o trabalho também de recuperação dessas crônicas de Zé Lins, porque elas acabaram sendo esquecidas muito também em parte pela qualidade dessa outra geração que vai surgir, como Nelson Rodrigues. Mostrar essa cidade do Rio de Janeiro de meados do século XX, acho que fazendo esse gancho, né, com a ideia, a partir das crônicas do Zé Lins, da Conversa de Lotação, de uma cidade desencantada, pelo menos para a qual ele dá voz a esses personagens, via de regra, desencantados, queixosos, né, algo assim que a gente vê muito ainda hoje em dia, quando a gente vê um tipo de sociabilidade nos ônibus. E ele faz isso através desse meio de transporte que a gente não conhece mais, mas que foi bastante importante em meados do século XX.